Ricardão, professor, você menciona que o aumento de juros não deve ter tanto impacto na inflação. Não é isso que eu falo. Ele continua, porque o aumento da mesma vem de situações que não são resolvidas com juros. E ele diz que continua. Entretanto, com o aumento de juros, o maior spread em comparação com juros de outros países não atrai mais investidores estrangeiros e, com isso, ajudar a uma queda no dólar e da inflação. Eu não sei, a gente está aumentando os juros, tem ajudado na queda do dólar? Aquilo ali meio que prova que o ponto não é esse, certo? Por quê? Porque o dólar não é definido por juros, certo? O dólar é definido por uma cacetada de coisas. Você tentar aumentar juros para mexer com o dólar, primeiro que não é a função do Banco Central. O Banco Central não deveria tentar fazer gerar a oscilação cambial. Então, esse é o primeiro ponto. Não é a função do Banco Central. Segundo, dada a função do Banco Central controlar a inflação, você não deveria fazer uso de uma ferramenta, como aquela história de para quem é martelo, tudo é prego. Não deveria ser usada uma ferramenta como um martelo para fazer uma torta, certo? Porque claramente não é a melhor ferramenta. Então, assim, se você usa juros para lidar com preço de eletricidade, que é causado por questão climática, com preço de combustível, que é causado por equilíbrio de oferta e demanda global, ou, como você disse, para querer controlar dólar, que depende de uma cacetada de fatores que não só os juros aqui no Brasil comparativamente com os outros. Por quê? Porque o dólar não é definido por aí vai vir mais gente, fluxo monetário na direção do Brasil. Volto a reforçar, os juros do Brasil está subindo, não é de agora, e a gente não vê fluxo monetário vindo para cá, lufas, certo? E os juros americanos estão caindo. Por quê? Porque não funciona assim, não são só dois fatores envolvidos no mundo como um todo de para onde vai fluxo monetário, certo? Então, volto a reforçar. Essa ideia de que as coisas se resumem a 3 ou 4 variáveis é uma ideia extremamente equivocada e bem simplista, é uma forma bem simplista de ver o mundo. Dólar não se define, é só você ver. Os juros está subindo, cadê o dólar caindo? Não está caindo. Não está caindo porque dólar não é definido por isso. Dólar é definido por uma cacetada, uma infinidade gigantesca de variáveis, entre elas a expectativa seja realista ou não, dos agentes de mercado ali com relação à situação do nosso país e de outros países. Então, querer prever para onde vai o dólar é uma piada, querer influenciar para onde vai o dólar é outra piada, certo? Então, assim, esse tipo de coisa não deveria ser levado dessa forma. Tá? Você querer usar os juros para influenciar o dólar, para influenciar a inflação, é como querer jogar uma pedra daqui para bater num carro a 300 metros de diferença que está passando por uma avenida e aquela pedra voar na cabeça de um bandido que está assaltando uma velhinha. Sim, é possível que aconteça? Sim, existe o resquício de possibilidade. Mas daí, para fazer isso como estratégia, é dose. Tá? Então, não faz nenhum sentido. Faz zero de sentido. Certo? E o que eu falei ali, que você falou que não deve ter dando impacto na inflação, não é isso que eu falei. O que eu falei é que não deveria se usar esse tipo de coisa para fatores inflacionários que não são resolvidos por isso. Por quê? Volto a reforçar, preço de combustível você não vai resolver com isso, porque petróleo é definido por equilíbrio global de oferta e demanda. Energia elétrica você não vai resolver com isso, certo? Porque é definido por capacidade de entrega de energia elétrica. Isso daí foi influenciado recentemente por questão ambiental, por questão de seca e por aí vai, certo? Você não vai resolver ciclo de produção de carne bovina, então é outro fator que não adianta. Você pode jogar os juros na casa do chapéu, você vai ter algum efeito em todo o resto da economia, mas não vai ter efeito sobre aquilo ali, porque não vai nascer mais gado, ou o gado vai crescer mais rápido porque o juros está alto. Então, volta a reforçar, não é a melhor ferramenta. Simplesmente não é a melhor ferramenta, certo? Você vai ter impacto na inflação? Você vai, só que você vai ter impacto na inflação destruindo o resto da economia ao invés de atacar o que efetivamente está sendo feito. Não é que você não vai ter impacto na inflação, é que essa não é a ferramenta que deveria ser usada. Simples assim. O dólar alto não tem nada a ver com dinâmica de equilíbrio econômico do Brasil. Tem 100% a ver com o pânico faniquito que estão tendo por causa da questão da leitura que se faz pelo mercado do desempenho fiscal do Brasil, que simplesmente não é verdadeira. A gente vai ver o número sair e vamos ver. Não é verdadeira. Tá? Então, mas de qualquer forma, assim, não faz nenhum sentido tentar usar tentar afetar a inflação, fazer a inflação reduzir através de um avanço indireto em algo que não se controla, que é o câmbio. Então, não tem nenhum sentido isso. Vai pior ainda. Se essa é a ideia é pior ainda. Tá?